Para quem já conhece, enfim, não tem muita novidade o que eu vou apresentar, mas enfim, né, a gente está aqui dentro do Parque Estadual do Biribiri. Na verdade, né, Diamantina é cercada por parques, né? Tem o Parque das Sempre Vivas, tem esse parque, são 4 parques ao todo, ao redor aqui. Na verdade, todos eles têm mais ou menos a mesma finalidade, que é preservar um sistema agroflorestal que é único no mundo, que é das Sempre Vivas, né? É o único lugar do planeta Terra onde isso floresce, digamos assim, né? E, bom, por séculos só as florzinhas só estavam aí. E foi inclusive um turista inglês, né, acho que nos anos 80, que encontrou isso, né? Fantástico, essa flor que não morre, enfim. Ele levou para a Inglaterra, enfim, isso de lá foi se difundindo e hoje, enfim, o mundo inteiro consome essa compra, né, daqui dos produtores, enfim. As comunidades apanhadoras de flores sempre vivas que estão ao nosso redor aqui, né? Em geral são comunidades quilombolas, inclusive. Mas bom, aqui tem uma... Não só aqui, né? Mas acho que o Parque Estadual do Biribiri é um dos lugares onde a gente consegue ver isso de forma muito clara, assim. Algo que a gente discutiu um pouco na disciplina, que são, enfim, sobreposições de territorialidades e de temporalidades, né? Você lembra que em algum momento eu perguntei para vocês lá na sala, enfim, quando a gente discutiu, no dia dos seminários, né? A gente discutiu território, discutiu paisagem, eu perguntei para vocês, quando vocês olham ao redor, né? Vocês veem o presente, o passado ou o futuro? Não sei se vocês lembram que eu fiz essa pergunta. Bom, e aqui, não é só aqui, mas aqui permite a gente ver isso de forma privilegiada, né? A gente tem, enfim, afloramentos rochosos de milhões de anos, estão ali, praticamente inalterados desde então, um tempo geológico, né? Não é um tempo histórico. E bom, do ponto de vista do tempo histórico, a gente tem essa vila aqui, né? A gente passou pela cachoeira, etc. Então a gente tem... a gente pega lá o título da disciplina, né? Geografia, Espaço e Natureza. Se a gente concordar lá com o que a gente discutiu nos seminários e depois, né? Que o espaço é necessariamente produzido socialmente, né? A gente tem um encontro dessa produção do espaço, digamos assim, com algo que evidentemente a gente não poderia chamar de intocado, mas algo da ordem do natural, né? Então, bom, essa vila aqui em específico, ela foi... A gente passou, não sei se é separado, quando a gente estava descendo de ônibus, a gente viu uma estrutura maior, que era uma antiga fábrica têxtil, né? Em algum momento foi a maior fábrica em atividade no estado de Minas Gerais, né? A gente até passou por uma placa, acho que não deu prazo de ler, mas que estava lá, industrialização de Minas Gerais passa por aqui, né? Em algum momento a maior indústria, então, nesse ambiente bucólico, quase idílico, em algum momento isso era o maior polo industrial de Minas Gerais. E bom, isso é uma coisa que vocês... Acho que no terceiro período, enfim, Edmar, que está mais para frente no curso, pode me confirmar se é no terceiro. Vocês vão ter geografia urbana, é no terceiro, não é? Isso. Terceiro período. Bom, quando vocês forem fazer lá geografia urbana, deve ser com o Sérgio Martins, que, enfim, foi inclusive meu orientador de doutorado, Sérgio. Vocês vão discutir isso melhor, de forma mais desdobrada, digamos assim. Mas, bom, em algum momento da história da industrialização e da urbanização brasileira, foi extremamente comum o que a gente pode chamar de vilas operárias, né? Aqui é uma antiga vila operária. Então, bom, aqui foi inaugurado em 1870 e poucos, 1874, se não me engano, né? Por iniciativa, inclusive, de um bispo de Diamantina, né? Então, bom, é uma coisa curiosa, né? Vocês imaginam, ainda hoje, aqui é um lugar que a gente poderia chamar de relativamente distante, relativamente isolado mesmo, né, do centro de Diamantina. Agora, vocês imaginam isso em 1870, né? Quer dizer, a maior indústria de Minas Gerais e uma das maiores indústrias do Sudeste naquele momento estava aqui, né? Bom, garantir a permanência desses trabalhadores aqui demandava algo que hoje é inimaginável do ponto de vista do capitalismo, digamos assim, né? Que é o detentor do meio de produção, digamos assim, o burguês, garantir aos funcionários habitação, né? Então é isso, assim. Não por qualquer, a gente vai chegar nisso, não por qualquer benevolência, digamos assim, mas porque era absolutamente impossível as pessoas ficarem indo e voltando, né? Então, no auge
operação dessa fábrica, chegaram a morar aqui 1.200 pessoas, como eu antecipei para vocês, né? Eu tô vendo, inclusive, a gente passou por uma casa em construção e eu não faço a menor ideia do que é isso, assim, é algo para... Em cima? É. Aquela de meio ali atrás? Isso. Aqui tem reforma. É só reforma? É, né? Dormitório É o antigo dormitório feminino, tá. Bom, aqui a gente tem exatamente 34 casas, além da fábrica e do restaurante ali. Na verdade, acho que é 34, porque era originalmente uma casa, né? Então são 34 habitações que, bom, em algum momento isso foi totalmente povoado. Você tinha... Como que era a lógica aqui, né? Mais de 80% dos trabalhadores da fábrica eram mulheres, né? Historicamente, a indústria têxtil sempre empregou muito mais mulheres do que homens. Isso é, inclusive, algo que ajuda a relativizar uma certa verdade histórica de que, bom, os homens, em tese, teriam saído para trabalhar primeiro, né? Ido ao mercado de trabalho primeiro. Essa é uma verdade para a Europa, né? Não é uma verdade para o Brasil. Na verdade, no Brasil, as mulheres começaram a trabalhar como trabalhadoras industriais antes dos homens. Porque a primeira indústria que se desenvolve no Brasil é a indústria têxtil. E a indústria têxtil, historicamente, sempre empregou muito mais mulheres, né? Mas, enfim, também haviam homens aqui. Enfim, tinham direito às casas, às famílias, né? Então, quem era casado, quem tinha filho, etc., ficava nas casas. Quem era solteiro ou solteiro, ficava nos alojamentos. Então, você tinha um alojamento masculino e um alojamento feminino, né? Essa fábrica ficou em operação durante 100 anos, mais ou menos. Até que na década de 70 isso, fato que, enfim, vai à falência, etc. E, bom, a gente volta, inclusive, algo que eu falei, antecipei um pouquinho ontem, né? Que, bom, quando o Grupo Sobre Território apresentou, a gente discutiu um pouco sobre cidades fantasmas ou lugares que são abandonados deixarem de ser um território, né? Bom, de 1.200 pessoas foi paulatinamente diminuindo até a falência da fábrica em 1974, né? Eu sempre confundo se foram 98 ou 102 anos de operação dessa fábrica. Bom dia. Bom dia. Quando isso acontece, sobram originalmente só 12 pessoas aqui que vão ficar, enfim, responsáveis pela manutenção, etc, né? Aos poucos as pessoas vão indo embora, migrando, falecendo, enfim, até restarem 3 habitantes, né? A gente tem um restaurante, que é onde a gente vai almoçar daqui a pouquinho, vou até ver ali. A ideia é que a gente almoce bem cedo, tá? 11 horas a gente senta para almoçar e parte. Na verdade, se servir almoço antes, pode até ser antes de 11. Mas é um casal que é dono do restaurante, eles, enfim, são eles e mais uma pessoa que ajuda na manutenção aqui, né? São os 3 únicos habitantes de Biribiri. Mas, bom, isso diz algo que, como eu já antecipei, vocês vão discutir mais, pelo menos suponho que vão, quando fizerem lá geografia urbana, né? Bom, para além da obviedade de que era muito difícil as pessoas ficarem indo e voltando daqui, por que você acha, o que vocês acham, né, que em algum momento foi comum os patrões, enfim, os empresários garantirem habitação para os funcionários? Qual que era o sentido disso? Mais tempo de trabalho. Precisa explorar mais. Mais tempo de exploração. A pessoa fica mais tempo naquele lugar. Não tem contato com fora, então não Também. sabe se tá certo ou errado. Tudo isso e alguns outros elementos. A gente poderia pensar, nossa, né, mas garantir habitação para os funcionários, etc. Bom, os funcionários definitivamente não saíram daqui, eles não estavam presos aqui, mas, né? Não estava, mas estava. 1870, evidentemente, os funcionários daqui não tinham automóvel e muito menos, enfim, né, dispunham de cavalos ou qualquer coisa para sair daqui. Então, eles ficavam confinados aqui. Havia aqui uma série de estabelecimentos comerciais. Enfim, um armazém, próximo do supermercado, um açougue, barbearia, todos os tipos de serviços eram fornecidos aqui, evidentemente pagos.
Então, no final das contas, todo o salário voltava diretamente para o mesmo, para quem lugar. pagava o salário, né? Caramba. E com sobras ainda, porque era relativamente comum as dívidas, né? O salário não era lá tão alto, mas enfim. Você está convivendo ali com o seu patrão, não sei o que e tal. Que, nossa, esse mês faltou alguma coisa. Não, tranquilo. Anota lá no caderno. Anota e mês que vem você paga com juros, né? Então, na verdade, era um sistema de endividamento. E para além disso, você tinha um controle total e absoluto da vida dos funcionários, né? Então, assim, a gente falou, por exemplo, que tinha um alojamento masculino e um alojamento feminino, né? Bom, evidentemente, pessoas dão escapadas por aí, né? Enfim, transitam entre um lugar e outro. Tá? Mas isso era, evidentemente, totalmente monitorado, né? Isso não passava despercebido aonde você dormiu, o que você comeu, aonde você foi. Tudo isso era... Bom, havia um outro sentido também de contratação de famílias, né? As casinhas estão aí exatamente para isso. Por que vocês acham que fazia sentido contratar famílias? Que já garante o filho pra trabalhar. Jogou pra frente aí. Mas eu, A gente essa geração depois. Não Mas exatamente. mas eu diria pra dar o tom, assim, pra criar esse elemento na sociedade, no núcleo familiar, não? Tem um elemento de criar um ambiente família, digamos assim, Uhum. mas você tem um nível de controle mais tem alto. Diminui as escapadas. Diminui as escapadas e, bom, isso ainda é... Bom, as vilas operárias definitivamente não são usuais mais, né? Inclusive a gente tem algumas lá perto de BH. Não sei se quem conhece Mazagão, que é em Sabará, ali é também uma antiga vila operária, um lugar bacana de ir, inclusive, pra vocês conhecerem e tal. Mas, bom, algumas empresas ainda trabalham desse modo e... Não com as vilas operárias, mas com contratação de famílias, assim. Quem aqui conhece de fato, já foi, já permaneceu em Ipatinga? Eu já fui, não conheço. Bom, Ipatinga é uma cidade totalmente produzida, digamos assim, pela Uzi Minas, né? A Uzi Minas é... Claro que não formalmente, porque isso não existe, mas na prática a Uzi Minas é dona de Ipatinga. Assim como não sei se alguém já foi a Chapecó, Santa Catarina. Chapecó é da Aurora. Né? A ponto de, enfim, se um candidato que desagrada aos donos da Aurora estiver na frente nas pesquisas, fala, não, se esse cara ganhar, a Aurora vai embora. Imediatamente o cara que tinha 80% das intenções de voto vai a zero, assim, porque a cidade depende totalmente, economicamente, da Aurora. Mas, enfim, tanto a Uzi Minas quanto a Aurora tem essa prática de contratar famílias. Né? Então, todo mundo, a família inteira trabalha na Uzi Minas, a família inteira. Inclusive, eu tenho alguns parentes que são... Tá lá o cara, os 3 filhos, a esposa, não sei o quê, o sobrinho, todo mundo trabalhando na Uzi Minas. Legal, né? Isso cria um sentimento de pertencimento. Então você não vai, né, na hora de reivindicar lá qualquer direito trabalhista, etc. Pô, né, família inteira, né? Você tem um sentimento de gratidão. E você tem uma coisa que evidentemente é ilegal, mas que dane-se, né, pra ilegalidade, que é bom. Isso, aqui, sobretudo, isso era muito forte, né? Se o Lucas faz uma merda na fábrica, o Lucas não vai ser demitido sozinho. Vai a família inteira. Então você não teme só pelo seu trabalho, você teme pelo trabalho da sua esposa, dos seus filhos, do seu irmão, Você teme pela sua família. Então aqui foi construído para isso, assim. E tem algumas coisas que são muito icônicas. Bom, em breve vai abrir, a antiga fábrica vai virar um museu, né? Em breve, sei lá quando, tem 10 anos que eu escuto que em breve vai acontecer. Em breve vai acontecer. Do ponto de vista da era geológica, rapidamente vai ser. Mas aqui tem alguns monumentos curiosos, assim. Tem uma igreja aqui, agora não lembro que lado ela tá. Não sei se o Gustavo e... Pra cá, né? Ali, ó. Talvez o ângulo assim. Eu tô encoberto aqui, mas enfim. Depois que eu parar de importunar vocês, a ideia é que vocês andem um pouquinho também, livremente. Mas, bom, na igreja tem lá um sino, que é
tá? Toda igreja tem um sino, mas esse sino tem um sentido muito específico, que era acordar os trabalhadores, né? É zero religioso o sentido do sino que tem ali. Era, enfim, todos os dias, 6 da manhã, todo mundo tinha que se... 5 ou 6, não me lembro agora. Todo mundo tinha que se pôr de pé para começar a trabalhar. E também tinha o toque de recolher, digamos assim, né? Depois de, sei lá, 9 da noite, se você for visto perambulando por aí, enfim, você pode no dia seguinte ser chamado para uma conversa, alguma coisa do tipo. Tomar uma advertência. Tomar uma conversa, Na CLT, né, de hoje. Aquela coisa, enfim. Um diálogo sobre o quanto você está agregando a equipe, esse tipo de coisa, vocês conhecem bem. Alinhando a mentalidade. Mas esse sino tem uma curiosidade, eu acho isso muito simbólico do que é isso aqui. O sino só foi instalado, ele tem uma data inclusive nele, ele só foi instalado acho que 10 anos depois da fábrica existir. Ele foi feito à mão pelos funcionários da fábrica. Então o despertador da galera foi construído por eles próprios à mão ao longo de vários anos, até porque aqui não era uma fundição, era uma indústria têxtil, então não tinha lá muito mecanismo para fazer isso. Não sei exatamente, não sei detalhes da feitura do sino, mas enfim, foi feito pelos próprios trabalhadores para acordá-los. Mas bom, hoje está aqui esse ambiente idílico, bucólico, onde a gente pode, enfim, tranquilamente desfrutar da natureza, né? Um pouco do que a gente discutiu lá na... Oh, caralho. Picado por alguma coisa. Tá aí? Aqui, ó. Peguei. Idílico, bucólico, tá aprendendo. Romantizando aí. Isso aí. Mas é um pouco do que a gente discutiu lá, sei lá, na aula 5 ou 6 da disciplina, enfim. E a gente vai voltar a discutir na nossa última aula, né, quarta-feira. O turismo ele só se sustenta por uma ideia de exclusividade, no final das contas, né? Então, bom, se vocês tivessem isso aqui, vocês vieram aqui para trabalho de campo, mas tudo bem. Suponho que boa parte de vocês voltaria aqui para dar rolê, para passear, etc. Se vocês tivessem isso aqui na porta da casa de vocês, no bairro de vocês, vocês não viriam até aqui, né? As pessoas só se deslocam para cachoeiras, parques ou qualquer outro museus, porque isso não está no cotidiano das pessoas. Se tivesse, né? Então o turismo, no final das contas, ele se nutre da escassez da gente produzir a nossa própria cultura, no final das contas, né? Se a gente reconhecesse o nosso cotidiano como produção de cultura, a gente não se deslocaria centenas de quilômetros em busca de cultura, né? O mesmo vale para a natureza. Se a gente vivesse num ambiente que a gente reconhece como natural, a gente também não se deslocaria centenas de quilômetros em busca de contato com a natureza, né? Então, a ideia de exclusividade, a palavra exclusivo, né? Então, assim, esse ambiente existe exclusivamente aqui, né? Você parar para pensar na etimologia da palavra exclusivo, é tudo aquilo que exclui, né? Exclusivo de exclusão. Então, assim, toda vez que vocês tiverem acesso a algo que é exclusivo, tenham em mente que vocês estão excluindo o resto do mundo, né? Digamos assim. Ao contrário de inclusão. Exatamente. Então, assim, né? Essa cara foi exatamente isso. Mas é isso, Fê, né? Pra alguém pode ser óbvio, pra alguém pode não ser, mas, enfim, é um pouco isso, né? Então, a ideia é um pouco pensar, a ideia não é que vocês detestem isso aqui, muito pelo contrário, eu adoro, super. Mas enfim, sempre pensar que os nossos monumentos de cultura, digamos assim, e de natureza também, carregam uma história que nem sempre ela é instagramável, digamos assim, né? Nossos calçamentos de Diamantina, que são um patrimônio da humanidade, enfim, que inclusive está ameaçado aí pelo prefeito que quer asfaltar a cidade inteira, carrega o sangue escravo que, enfim, retirou as rochas da Serra dos Pinhaços e levou, né? Imagina, o quartzito do chão de Diamantina é esse quartzito daqui, né? Que está nas cachoeiras, etc. Imagina lá no século XVI, XVII, extrair isso, levar até lá e assentar. Não tinha carro, não tinha, né? Muito menos trabalho assalariado. Então, assim, as condições são de barbárie, né? Aqui não é exatamente trabalho escravo, né? Mas são as condições que eu expliquei para vocês.
Então, Algo similar. enfim, né? Análogo. Análogo. Hoje a gente chamaria de trabalho análogo à escravidão. O que acontecia aqui. E bom, tá aqui esse ambiente, né, agradável, aprazível para todos nós. Então eu acho que é algo fundamental. Não necessariamente vocês vão vender isso, né, para os clientes de vocês, enfim. Mas é algo fundamental de se ter em conta, né? O que o turismo apresenta, na verdade, como cultura. Tem um autor importante chamado Walter Benjamin, que diz que, na verdade, todo monumento de cultura é um monumento de barbárie, né? Ele, inclusive, nos diz que não existe nenhum monumento de derrotados, né? Todo monumento é em homenagem a quem venceu a história. Já viram estátua de alguém anônimo, de alguém que não tenha tido uma importância histórica e tenha vencido a sua batalha histórica, digamos assim? É muito raro, né? Mesmo quando tem, geralmente isso também é um monumento de barbárie, né? Tem uma música do Milton Nascimento chamado, acho que eu comentei isso em sala já, chamado Ruas da Cidade. Depois ouçam lá, pra quem gosta de MPB, enfim, gostar de Milton Nascimento, ouçam Ruas da Cidade. Que basicamente vai falando os nomes das ruas do centro de BH, que são nomes indígenas, né? Tupinambás, Tamoios, Caetés, etc. E ao final de cada refrão ele diz, todos no chão, né? Então é isso, né? Extinguimos as várias etnias indígenas e agora homenageamos eles com nomes de rua, que geralmente, né, ninguém quando passa na Caetés está pensando nos Caetés, né? Depois que a gente matou todos eles, a gente bota uma plaquinha na Rua dos Caetés. Bom, nenhum dos Caetés teve a oportunidade de conhecer aquela rua, porque a gente matou eles primeiro. Então, bom, a ideia é pensar um pouco isso, né? Todo monumento cultural, digamos assim, carrega uma história nem sempre muito idílica, digamos assim. Mas bom, tinha anotado, até trouxe uma colinha aqui, mas enfim, não vou ficar falando muito mais do que eu já falei. Bom, vocês querem comentar algo? Então... Eu acho que... pode falar. Eu acho que... quando eu desisti. Eu acho que é meio doido, assim, a gente pensar que lá nessa época, 1870, você falou? Uhum. 1870, essa daqui era uma ideia super aceitável de trabalho, né? Se você pensar, eu acredito que teriam pessoas que ficaram felizes de ter a oportunidade de vir pra cá. Com certeza. Assim, maravilhados, né? Foi, inclusive, um projeto social da igreja, né? Foi um bispo que inaugurou. Não tem trabalho para as mulheres em Diamantina. Vamos criar uma vila. Tá entendendo? E aí eu fico pensando na situação que a gente tá hoje, com esse projeto aí em relação a 6x1, por exemplo. Entender, né? Essa régua, assim, essa linha do que é o aceitável e o que a gente realmente deveria ter. Só isso. É uma coisa muito interessante, assim. É outra coisa que vocês também vão discutir lá quando vocês fizerem geografia urbana, mas enfim. Existe um déficit, supostamente um déficit habitacional no Brasil, né? A maior demonstração empírica disso é a quantidade de população em situação de rua, né? Existem até pessoas ali que, enfim, estão lá por escolha, digamos assim, não se adequam à forma como a sociedade funciona e preferem. Mas essas pessoas são exceção, né? A maior parte das pessoas que estão na rua, se elas pudessem, elas teriam uma casa. Mas, bom, tem vários estudos que apontam que existe habitação no Brasil construída, edificação construída, para abrigar 1,5 vezes a população brasileira. Então, sobra habitação no Brasil. E sobra gente sem casa, né? Assim, vários movimentos sociais, inclusive, usam essa bandeira, né? Muita casa sem gente, muita gente sem casa, né? Bom, como é que isso foi produzido, digamos assim, né? Você tem uma história da produção da escassez da habitação. Em algum momento, quando vocês estudaram isso no colégio, enfim, né? Quando Revolução Industrial, etc., êxodo rural, as pessoas vão em massa para a cidade, né? Não tinha habitação suficiente, então você cria ali uma escassez absoluta de habitação. Com o passar dos anos, isso já tem muito tempo, mais de século, que esse problema da escassez absoluta foi resolvido. Você tem muita casa construída. Mas você tem o que a gente chama, enfim, de... Alguns autores vão chamar de urbanização dos baixos salários, né? As pessoas ganham tão mal que elas não têm condição de pagar um aluguel, financiar uma casa. Enfim, isso é a realidade de muita gente, né? Então, em algum momento, isso aqui, e não só, várias vilas operárias, era uma solução para isso. As pessoas ganhavam muito mal, mas elas não tinham exatamente por que, entre aspas, por que se preocupar, porque elas tinham uma casa, né?
E uma casa, inclusive, que, como eu já comentei para vocês, elas não pagavam aluguel, etc. Mas, enfim, todo o consumo dela estava voltando para o próprio, para quem pagava o salário. Então, no final das contas, não tinha salário, né? A rigor. Mas tinha lá a casa. Isso deixa de existir, esse tipo de formato deixa de existir por volta ali dos anos 60, né? É quando a gente cria a atual configuração da habitação no Brasil. Para quem ou lembra da época ou já estudou a respeito, é aí que vai surgir, por exemplo, o Banco Nacional da Habitação, né? BNH. As pessoas agora, os trabalhadores não têm mais vilas operárias para morar, eles vão ter que então financiar casa. Né? Mais recentemente a gente tem, sei lá, o Minha Casa Minha Vida, né? Que eu gosto de chamar de Minha Casa Minha Dívida, porque, enfim, grande parte das pessoas que adquiriram Minha Casa Minha Vida nunca conseguiram pagar e nunca conseguirão pagar, né? Então, assim, por mais que seja um trabalho análogo à escravidão, isso era uma solução, aspas, para essa questão, né? As pessoas tinham ali uma habitação garantida. Mas, bom,